O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebeste, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Hoje Jesus aparece nesse evangelho narrado por São Marcos, tomado por uma santa ira. E aí a gente poderia se perguntar: será que Deus pode ficar irado? Será que Deus pode odiar? É próprio de Deus ter esses tipos de sentimentos? Porque às vezes muitos, quando pensam em Deus, acham que Deus é um Deus apático, ou seja, não tem sentimento nenhum. É alguém sem sentimento. E quando a gente escuta as Sagradas Escrituras, a gente vê que Deus é um Deus repleto de sentimento. E na verdade, querer ver Deus como um Deus que talvez não tenha sentimento é olhar para Ele de maneira errada. É claro que Deus não se move nos sentimentos como nós, mas Ele tem sentimento.
Quantas vezes Deus ameaçou o seu povo? Quantas vezes Deus fez a sua ira aparecer diante da injustiça, diante do adultério, diante da prostituição do seu próprio povo, que começou a adorar deuses falsos? Então nós podemos sim olhar para Deus e ver que Deus é um Deus irado contra o pecado. É um Deus que odeia o pecado, tem ódio ao pecado. E isso nos inspira também a termos ódio do pecado, não do pecador, mas ódio do pecado e tudo aquilo que é pecado, e não negociar jamais com o pecado. É interessante hoje as pessoas, elas têm uma necessidade de que aceitem o seu pecado. Você tem que me aceitar do jeito que eu sou. Você tem que aceitar as minhas decisões, você tem que aceitar o meu estilo de vida. Não, eu te aceito, você é meu irmão, você é o meu amigo, você é o meu filho, mas aceitar o teu pecado, não, me desculpa. Eu te aceito como pessoa, eu te acolho como pessoa, como filho de Deus. Mas você querer que eu aceite de repente uma situação de pecado em que você possa estar vivendo, não. Ah, mas você é intolerante. Você é, aí vem tudo, né? Racista e todas as fobias que possam existir. Sim, mas eu sou tudo isso e você não me aceita. Eu tenho que te aceitar, mas você não me aceita no meu modo cristão de querer viver. Então eu tenho que te aceitar, mas você não me aceita. Então é contradição. Eu te aceito, sim, mas não aceito o teu pecado. Foi o que Jesus fez hoje no templo. Eu sei que vocês vieram aqui para orar, tudo bem, é a casa de Deus, mas eu não vou aceitar que vocês façam disso um mercado dentro da casa de Deus. E aparece Jesus aqui irado e não deixando ninguém carregar nada dentro do templo, derrubando as mesas dos cambistas. Um Deus irado, um Deus que mostra claramente que aquilo que está sendo feito não é do agrado de Deus. Queridos, um critério para a gente saber também como está a nossa relação com Deus é o modo como a gente às vezes lida com as situações de pecado também. Por isso devemos ter ódio também ao pecado também na nossa vida. A oração, a penitência, o esforço para ter uma vida espiritual, os sacramentos da igreja, a confissão, é uma maneira da gente manifestar esse ódio ao pecado, sabendo que ninguém deixa o pecado somente por medo do inferno, mas por amor a Deus, como diz Santa Catarina de Sena. É o amor a Deus que nos faz vencer o pecado. Ah, mas eu tenho medo de Deus, eu tenho medo do inferno. Não basta isso. Não basta ter essa visão medrosa do futuro. É preciso amar a Deus como Ele quer ser amado.
ou seja, com todo o nosso coração. Peçamos a Jesus hoje nessa Santa Missa que também o nosso coração esteja determinado a buscar essa graça, a não se trocar, a não se vender, a não negociar, como faziam aqueles homens no templo, aquilo que é sagrado pelos seus interesses próprios. Jamais. Deus é Deus, nós somos seus filhos que se colocam como servos, mas filhos, antes de tudo filhos, que querem servir esse Pai como Ele deseja ser servido. Que o Espírito nos ajude e nos fortaleça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim